Olá, amigas, amigos, irmãos e irmãs na fé. Eu espero que todos estejam bem, abençoados por Deus e que tudo que seja dito aqui, hoje e falado nesse vídeo seja para a honra e glória do Senhor, porque é Ele quem toma conta, é dele todo o domínio, todo o poder e todo o controle infinitamente. Se você já me acompanha, inclusive há muito tempo, eu deixo sempre para vocês o meu forte abraço, pedindo que Deus abençoe vocês. Mas se vocês estão aqui pela primeira vez e não me conhecem, não sabem do que se trata esse canal que se renovou nos últimos tempos, eu digo para vocês, muito bem-vindos. O meu nome é Maria Alice. No último vídeo que eu trouxe para vocês o Espírito Santo e o meu grisalho, onde eu falava da ação do Espírito Santo em minha vida e mudando grandes coisas, estão sendo mudadas pequenas coisas também. E dessas pequenas coisas que mudaram foi a mudança, ou melhor dizendo, a aceitação dos cabelos brancos, algo que eu resistia sempre. E o que aconteceu? Eu recebi muitos testemunhos. E desde já eu gostaria de agradecer a você por todos os comentários, sugestões de outros temas e todas as mensagens lindíssimas de carinho, de apoio e de incentivo, porque sim, muitas vezes não é fácil dar o testemunho de algo que as pessoas não querem ouvir, principalmente quando se trata em falar sobre Deus. E esses testemunhos tinham uma coisa em comum entre si e com a minha história, que deixar de pintar os cabelos brancos para todas essas pessoas nesses testemunhos, inclusive no meu, significou uma libertação. Libertação. Libertação do quê? Porque quando nós falamos de libertação, significa que alguém estava preso, alguém estava escravizado, alguém estava oprimido. Correto? E retocar sempre os cabelos brancos a cada vez que eles estão ali nascendo e aparecendo é um tipo de escravidão que, a princípio, demonstra também outros tipos de escravidão que estão por trás. E é isso que tem que ficar claro para nós, porque o Espírito Santo quer que nós nos libertemos dessa escravidão. Qual é a primeira escravidão? A escravidão de você tem que fazer algo contra a sua natureza. A sua natureza está dizendo que por algum motivo, às vezes até mais cedo, os cabelos brancos estão chegando. Então nós ficamos sim escravas de técnicas, de pinturas, de tecnologias, de coisas que venham para maquiar, para esconder esses cabelos brancos, porque nós não conseguimos aceitá-lo. E aqui, mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de quem deve fazer, quem não deve fazer, se isso é certo, se isso é errado. Eu já disse no último vídeo e reitero, não é uma bandeira, eu não estou aqui dizendo para vocês, Deus não quer que vocês pintem o cabelo ou deixem de pintar. Não é sobre o cabelo, gente, é sobre a vontade de Deus. É obedecer o próprio Espírito Santo que, na ação dele, me influenciou, me trouxe, me abraçou, me acariciou como uma brisa leve. Isso foram palavras de uma escrita e aqui um beijo para você. Uma brisa leve que vem e diz, por que você tem que pintar este cabelo? Eu não quero que você pinte mais este cabelo. Você entende isso? E aí ele vai influenciando, fazendo com que a nossa mente entenda que a gente não precisa mais daquilo. Ou que a gente precisa daquilo, ou que a gente precisa de outra coisa. Qualquer que seja a questão. É sobre a ação do Espírito Santo, querendo que nós façamos algo ou algumas coisas na nossa vida, para que Deus seja honrado, glorificado, louvado, obedecido, respeitado, reverenciado como ele deve ser. E aí vem o segundo tipo de escravidão. Como eu não consigo aceitar algo que Deus me fez, que é natural, eu começo a ficar ansiosa todas as vezes que isso aparece. E isso tira a minha paz. E eu preciso gastar o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia, procurando sempre formas de fazer uma maquiagem para que não apareça aquilo que deveria estar aparecendo. E daí vem um terceiro tipo de escravidão, a escravidão da vaidade.
a vaidade, porque todo mundo quer parecer mais jovem. Então cobrem-se os brancos, porque assim ninguém está sabendo que eu estou amadurecendo ou envelhecendo. E essa escravidão tem a ver com outro tipo de escravidão. Naquele momento que nós já estamos cansadas assim, e que o Espírito Santo começa a atuar em nós e dizer: você precisa dessa tinta mesmo? Assuma os seus cabelos brancos, mulher. Ou se você for homem, assuma os seus cabelos brancos. Daí nós tentamos fazer isso e chegam as opiniões das pessoas. Como assim você não vai pintar os seus brancos? Nossa, cobre essa raiz. O que é isso? Você está parecendo mais velha do que o seu próprio esposo. Todos os testemunhos falaram disso e eu também senti isso. Então essa é uma luta que está na vida de muitas mulheres e também homens, porque existe uma convenção numa sociedade doente de não querer aceitar o que é natural, o que é de Deus, numa sociedade onde o Deus que rege não é o verdadeiro Deus e que tudo se utiliza para enganar, iludir, mentir, roubar, matar e destruir a nós, que deveríamos estar nos aproximando de Deus, mas exatamente por causa disso estamos nos afastando. É o que está aqui, por exemplo, em 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebam, o Deus dessa era, o Deus com letra minúscula, o Deus aqui significa o rei, o soberano, o que dita, o que diz, o que é obedecido. O Senhor desta era cegou o entendimento dos descrentes. Não esqueçam que não é sobre carne e sangue, não é sobre os seres humanos, é sobre o mal que está atrás, quem está controlando as mentes deste mundo, as estruturas, as modas, as teorias, as filosofias do mundo. É o maligno, é o mal, é o erro, é o engano. E esse maligno é o Deus desta era. Quem são os descrentes? São aqueles que não acreditam em Deus. São aqueles que, mesmo às vezes acreditando em Deus, não se entregam a Ele. E mesmo aqueles que se entregaram, ainda continuam desobedecendo à sua vontade e se afastando dele. Então nós passamos a fazer coisas porque o mundo diz que é certo. Porque o mundo quer que seja feito assim, porque é moda, porque todos estão fazendo. Então quando eu faço algo que não é aquilo que o meu Senhor quer que eu faça, que é bom e agradável aos olhos dele, então é claro que eu estou servindo a um outro Deus. Estamos simplesmente nos deixando escravizar. Não é o cabelo que é o demônio, mas de que forma é que o cabelo se torna instrumento para que você seja escravizado pelo demônio. Isso foi o que eu entendi. Por isso devemos estar atentos e vigiando, que é o que está aqui, por exemplo, em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o que ficou claro para mim quando eu li a tantos comentários que estão chegando desse vídeo e toda a proporção que ele tem tomado e tem se propagado, é que o importante desse vídeo não é o cabelo grisalho, não é a mudança, o pintar ou não pintar, simplesmente. O mais importante desse vídeo é que ele fala sobre a atuação maravilhosa, misericordiosa e toda poderosa do Espírito Santo. Me libertei da obrigação de comprar a cada 2 semanas algo, de gastar dinheiro e tempo com isso. Me libertei da ansiedade de ter que observar como vou cobrir esse cabelo. Eu me libertei das opiniões, como uma inscrita falou aqui, opiniões que nós nem pedimos e elas aparecem. Aquela forma onde nós estamos nos deixando escravizar pelo mundo é banida
pelo Espírito Santo, através da atuação dele. Desde que, e foi isso que eu entendi, desde que nós nos entreguemos a Deus. Eu entendi que entregar-se a Deus é dar a Ele toda a autoridade e toda a legalidade para que Ele possa agir na nossa vida. Nós atendermos o seu pedido, para não dizer sua ordem. E, meus queridos, se entregar a Deus é uma decisão que traz também um processo. E aqui eu vou agradecer a missionária Edneia Williams, que foi então uma indicação de uma inscrita aqui do canal. Muito obrigada, querida. E eu ouvi uma pregação dela onde ela falava que para nos entregarmos a Deus é preciso nós confessarmos dentro de nós, do nosso coração, do nosso entendimento, vamos dizer, o óbvio. Quando nós confessamos o nosso Senhor Jesus como o nosso único Deus e suficiente Salvador, porque nada mais tem o poder de nos salvar senão Ele. Nem nada, nem ninguém mais, só Ele. E essa ação do Espírito Santo é que vai fazendo com que a nossa mente vá se renovando. Já falei também sobre isso aqui. É a partir daí que então nós começamos a renovar a nossa mente, como disse Paulo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A forma de cultuar a Deus racionalmente é fazendo esse sacrifício. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício, sim, é o meu cabelo, é a minha vaidade, mas eu estou dando para Deus. É uma outra coisa, uma mudança de vida, uma mudança de pensar, uma mudança de ambiente, de pessoas, de estar ouvindo músicas, de estar em eventos, mudando a forma de pensar, a forma de fazer. Aquilo que fazia sentido passa a não fazer mais. Esse é o sacrifício vivo. Então, meus queridos, foi vendo os testemunhos dessas pessoas falando do quão libertador foi deixar de pintar um cabelo, que eu fiquei me perguntando, não é sobre o cabelo, é a libertação do mundo. É a libertação dessas coisas que nos destroem, nos põem para baixo. E não estou falando aqui nem do problema que as tinturas podem trazer, né? Tinturas, esmaltes, e também gastando dinheiro nessas coisas, se tornando ansiosos. Mas da escravidão que rouba, mata e destrói a nossa alma. E quando nós nos entregamos a Deus, Ele nos dá então a proteção dele. Ele diz, você se entregou a mim? Você me deu legalidade e autoridade na sua vida? Você está se aprofundando na minha palavra? Aqui o meu carimbo, bafo. Você é meu e ninguém toca. A partir de hoje, você faz o que eu te digo e você terá as bênçãos e os galardões por isso. A promessa da vida eterna e muito mais. E ninguém tocará em você. Aí o mal não terá mais influência em você. Você vai ter que resisti-lo. Mas eu vou te dar as armaduras. Olha o que está aqui. Em Efésios 6, 13 e 16. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos, na verdade, nos libertando e dando a Ele toda a autoridade e legalidade para que Ele nos liberte. E Ele, como Espírito Santo, começa a atuar em nós para fazer pequenas libertações, mas que significam uma grande libertação. Fazer-se servo e escravo de Deus é o único tipo de escravidão que traz libertação verdadeira. Portanto, meus amigos, eu entendi que ao me entregar a Deus, ao confessá-lo como meu único Senhor,
aceitar Jesus como meu único Salvador e fazer os sacrifícios de bom grado, com muito prazer e gozo a Ele. Ele assim me fortalecerá e me guardará das setas do maligno. E assim eu termino esse vídeo com 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Glória a Deus, e que nós sejamos, através do nosso Deus Pai, Filho e da ação do Espírito Santo, libertados do mal que ainda rege o mundo, e que possamos assim servi-lo, porque é para isso que ele está nos resgatando, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Jesus abençoe vocês e que toda a glória e toda a honra desse trabalho que é feito aqui seja dada a Ele, porque Ele é o único e soberano Deus. Compartilhe com outras pessoas, talvez ajude outras pessoas, eu digo para vocês. Até o próximo vídeo. Forte beijo, grande abraço. Fique com Deus. Tchau.